Quando pensamos na Coreia do Sul, muita gente lembra da tecnologia, dos carros, da música e dos celulares que conquistaram o mundo. Mas, quando a bola rola em uma Copa do Mundo, esse país mostra outra de suas grandes características: a determinação de nunca desistir. A Coreia do Sul não é uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, mas construiu uma história que merece respeito. Em cada participação na Copa do Mundo, seus jogadores entram em campo, sabendo que enfrentarão algumas das maiores potências do planeta. Mesmo assim, eles jogam com coragem, disciplina e uma vontade impressionante de superar seus próprios limites. Essas características não surgiram por acaso. Elas fazem parte da cultura sul-coreana, que valoriza o esforço, a dedicação e o trabalho em equipe. Desde cedo, muitos jovens aprendem que grandes conquistas são resultado de disciplina e perseverança, valores que também aparecem dentro das quatro linhas. Ao longo dos anos, a seleção da Coreia do Sul protagonizou partidas inesquecíveis. Em vários momentos, mostrou ao mundo que, no futebol, tradição é importante, mas determinação pode mudar completamente uma partida. A torcida também desempenha um papel especial. Os estádios se transformam em um verdadeiro mar vermelho, com milhares de torcedores apoiando a equipe do primeiro ao último minuto. Mesmo quando o resultado não é o esperado, o orgulho pelo país permanece vivo, porque cada jogo representa muito mais do que uma simples competição. Na Copa do Mundo de 2026, a Coreia do Sul voltou a demonstrar sua organização, sua entrega e seu espírito competitivo. Embora sua campanha tenha chegado ao fim, a participação da equipe reforçou uma lição que todo amante do esporte conhece: nem sempre a vitória aparece no placar, mas a forma como uma equipe luta até o último minuto conquista o respeito do mundo inteiro. E talvez seja justamente essa a maior marca da seleção sul-coreana. Mais do que buscar títulos, ela inspira milhões de pessoas a acreditar que dedicação, união e coragem podem levar uma nação a enfrentar qualquer desafio. Mas existe um momento da história da Coreia do Sul que mudou para sempre a maneira como o mundo passou a enxergar essa seleção. Uma campanha que entrou para a memória dos torcedores e transformou o futebol asiático. É exatamente essa história que vamos descobrir no próximo bloco. O ano era 2002. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria realizada em dois países, Coreia do Sul e Japão. Para os sul-coreanos, era muito mais do que organizar um grande evento esportivo. Era a oportunidade de mostrar ao mundo a força, a organização e a paixão de uma nação pelo futebol. Antes daquele Mundial, poucos acreditavam que a Coreia do Sul pudesse ir muito longe. A maioria dos especialistas apostava que a equipe seria eliminada, ainda na fase de grupos. Mas dentro de campo, a história começou a ser escrita de forma completamente diferente, com um futebol baseado em velocidade, disciplina tática, preparo físico e muita entrega. A seleção sul-coreana surpreendeu adversários muito mais tradicionais. Cada partida aumentava a confiança dos jogadores e da torcida. Os estádios estavam completamente lotados, formando um verdadeiro mar vermelho. Milhões de pessoas acompanhavam cada lance com emoção, acreditando que algo histórico estava acontecendo. A campanha ganhou ainda mais força quando a Coreia do Sul venceu grandes seleções e alcançou um feito que parecia impossível: chegar às semifinais da Copa do Mundo. Pela primeira vez, uma seleção asiática alcançava essa fase da competição, independentemente das discussões que ainda existem sobre algumas decisões de arbitragem naquela Copa. Ninguém pode negar que aquele Mundial transformou o futebol sul-coreano. O país ganhou respeito internacional, aumentou os investimentos no esporte, fortaleceu suas categorias de base e inspirou milhares de crianças a sonhar em vestir a camisa da seleção nacional. A campanha de 2002 mostrou que organização, disciplina, trabalho coletivo e confiança podem reduzir a distância entre favoritos e azarões. Foi uma Copa que mudou não apenas a história da Coreia do Sul, mas também a forma como o futebol asiático passou a ser visto pelo restante do mundo. E mesmo depois daquela campanha histórica, a seleção continuou construindo sua identidade, revelando jogadores talentosos e conquistando o respeito dos torcedores em todas as
Copas do Mundo. No próximo bloco, vamos conhecer alguns dos maiores craques que marcaram a história do futebol sul-coreano e descobrir por que eles se tornaram ídolos dentro e fora dos gramados. Se a campanha de 2002 colocou a Coreia do Sul no mapa do futebol mundial, os anos seguintes provaram que aquele sucesso não foi apenas obra do acaso. Uma nova geração de jogadores começou a chamar a atenção dos maiores clubes da Europa, mostrando que talento, disciplina e dedicação poderiam abrir portas em qualquer lugar do mundo. Um dos maiores símbolos dessa transformação foi Park Ji-sung, incansável em campo, inteligente taticamente e extremamente disciplinado. Ele conquistou espaço no futebol europeu e se tornou um dos jogadores asiáticos mais respeitados de todos os tempos. Sua carreira inspirou milhares de jovens sul-coreanos a acreditar que era possível competir no mais alto nível do futebol mundial. Anos depois, outro grande talento surgiria para continuar essa história. Son Heung-min encantou torcedores com sua velocidade, habilidade e capacidade de decidir partidas importantes. Atuando entre os principais clubes da Europa, tornou-se um dos maiores jogadores da história da Ásia e um verdadeiro orgulho para seu país. Mas o sucesso da Coreia do Sul não depende apenas de grandes estrelas. Existe uma filosofia que acompanha a seleção há décadas: disciplina, organização, preparo físico e trabalho coletivo. Enquanto muitas equipes dependem apenas do talento individual, os sul-coreanos mostram que o espírito de equipe pode fazer a diferença diante de qualquer adversário. Essa mentalidade fez com que a seleção permanecesse como uma das maiores forças do futebol asiático e garantisse presença constante nas Copas do Mundo. Hoje, milhões de crianças treinam todos os dias sonhando em seguir os passos de seus ídolos. Cada novo jogador que veste a camisa da seleção carrega a responsabilidade de representar uma nação apaixonada pelo esporte e continuar escrevendo uma história construída com muito esforço. A Coreia do Sul talvez ainda busque seu primeiro título mundial, mas uma coisa já conquistou há muito tempo: o respeito do futebol internacional. E no próximo bloco, vamos descobrir por que essa seleção continua sendo uma inspiração para qualquer país que sonha em crescer no cenário mundial do futebol. A história da Coreia do Sul nas Copas do Mundo ainda está longe de terminar. A cada geração, novos talentos surgem carregando o sonho de representar seu país no maior torneio de futebol do planeta. Nas escolas, nos campos de treinamento e nas academias esportivas, milhares de crianças dedicam horas de treino acreditando que um dia poderão vestir a camisa da seleção nacional. Esse talvez seja o maior legado deixado pelas gerações anteriores. Mais do que vitórias e resultados, elas mostraram que disciplina, organização e trabalho em equipe podem transformar uma seleção em uma referência para todo um continente. Hoje, a Coreia do Sul continua investindo no desenvolvimento do futebol, na formação de jovens atletas e na modernização de sua estrutura esportiva. Esses investimentos ajudam a manter a seleção entre as principais forças da Ásia e aumentam as expectativas para as próximas edições da Copa do Mundo. Embora o título mundial ainda seja um objetivo a ser alcançado, a seleção sul-coreana já conquistou algo que nenhuma taça pode medir: o respeito dos adversários e a admiração de milhões de torcedores ao redor do mundo. Cada participação em uma Copa acrescenta um novo capítulo a essa trajetória construída com esforço, coragem e perseverança. Talvez a maior lição da Coreia do Sul seja justamente esta: grandes conquistas não acontecem da noite para o dia. Elas são resultado de anos de preparação, dedicação e da capacidade de aprender com cada vitória e também com cada derrota. É essa mentalidade que continua impulsionando o futebol sul-coreano rumo ao futuro. E quem sabe, nas próximas Copas do Mundo, uma nova geração de jogadores possa escrever o capítulo mais importante da história da seleção. Se você gostou de conhecer a trajetória da Coreia do Sul, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe nossa série especial sobre as seleções participantes da Copa do Mundo de 2026. No próximo episódio, vamos descobrir as curiosidades, a história e os grandes momentos de outra seleção que também marcou seu nome no futebol mundial.